mais uma vez à embaixada por continuar me convidando, mesmo depois de 10 anos de eu ter já voltado da Austrália. Mas é como se tivesse sido ontem. E por isso eu propus esse tema, né, de como mudou a minha vida, porque isso é uma coisa que continua comigo ano após ano, a experiência que eu vivi lá. Eu já apresentei essa apresentação aqui, lá na universidade onde eu trabalho, Universidade Federal de Uberlândia, 3 vezes, e os alunos me convidam e eu falo novamente. Então, aqui meio que vai repetir muito o que todo mundo já falou aqui, né? Mas o bom de estar falando assim mais para o final do encontro é pegar um pouquinho de que cada um falou e o que me motiva, né, a falar sobre isso. Então, a primeira vez que eu estive na Austrália foi em 2006. Eu trabalhava aqui em São Paulo, numa empresa de life science. Eu era Field Application Specialist, era assessoria científica de uma empresa que vende produtos para pesquisa. Eu já tinha terminado meu doutorado, estava trabalhando nessa empresa, e a empresa era distribuidora de uma marca de equipamentos australiano, e eles me mandaram para a Austrália para fazer um treinamento. E como os biólogos aqui, com certeza, entendem o que eu vou falar, é onde tem ornitorrinco, é onde tem ecdna, é onde tem aqueles organismos que você estudou e que só tem na Austrália. Nossa, que legal, né? Vou para a Austrália muito feliz. Então, depois de 20 horas de voo, e era domingo de manhã, eu não podia entrar ainda no hotel porque era muito cedo, eu estava feliz da vida, né? Cansada, mas eu estava ali, ó, por favor, tira uma foto. Eu não sei quando que eu vou ver de novo, porque eu ia entrar no curso, né? E foi fantástico. Como muitos já falaram aqui, o Bruno, então, falou de uma forma muito contundente a respeito do problema da língua, né, da barreira do idioma. Eu também estava sentindo muito receio, né, de como que eu ia me virar lá, porque the Aussie way of speaking, the accent was quite hard no início, mas deu certo, né? Deu certo. Estava preocupada com o inglês, mas deu certo. Mas eu também estava com uma preocupação que eu não sabia, só aprendi quando eu estive lá. Eu tenho cara de latino-americana, né? Eu sou muito latina. E eu não sabia como eu ia ser recebida lá. Não sabia como eu ia ser receptividade lá. E, como vocês podem ver aqui, nessa foto do curso onde eu estava tendo lá, eu aprendi que, pelo menos nas grandes cidades, a Austrália é multicultural. Então, isso todo mundo falou aqui a respeito de presenciar e viver essa pluralidade de culturas lá, foi fantástico. Então, eu voltei bem tranquila mesmo, que foi uma experiência maravilhosa. Fiquei 3 dias em Sydney, na fábrica, e depois 4 dias em Brisbane, também, na outra parte da fábrica dos produtos lá. E depois disso, eu me apaixonei, né? Como eu falei, a Austrália, para quem é biólogo, já é uma paixão. E depois de ter tido essa experiência lá, eu saí da empresa, porque eu gosto de estar do outro lado. Eu não gosto de vender o equipamento, eu gosto de usar o equipamento, né? Então, eu apliquei, eu fiz concursos, eu apliquei para bolsas e contactei um pesquisador australiano, renomado na minha área, e ele me aceitou, super friendly, e apliquei para o CNPq, e ele falou para mim, olha, tem essa bolsa Endeavour aqui. O prazo está acabando, é super competitivo, mas tenta. E eu tentei e deu certo. E as 2 deram certo. E por uma exceção das 2 bolsas, do contrato das 2 bolsas, eu pude ter as 2. Então, ele falou assim, começa com uma
e depois termina com a outra, mesmo que tivesse uma sobreposiçãozinha aí, porque por causa do início da Endeavor, que tinha um prazo específico, né? E eu podia acumular as duas, então, por 2 meses eu fiquei rica lá. Eu pude acumular as duas. Então, eu fui quando ainda, gente, 2009, não existiu Ciência Sem Fronteiras. Tá? Era pós-doutorado no exterior, era a bolsa do CNPq, aquela que está lá, que está mais difícil hoje, mas ainda está lá no site do CNPq. Então, eu fui trabalhar no laboratório do Dr. Ben Oldroyd, na Universidade de Sydney, e que fica nesse prédio lindo, na Science Lane, o melhor nome de lane na minha vida, Science Lane, beautiful. O laboratório incrível, né, um laboratório super bem equipado, muito legal. Eu fui trabalhar nesse projeto de estudar a arquitetura genética de 2 espécies de abelhas australianas. Foi um projeto lindo, né, de evolução, de genética evolutiva. O meu projeto era verificar se aqui nessa região, aqui em verde, todos esses pontos verdes seriam onde ocorre uma das espécies, e em vermelho a outra espécie, existia essa região aqui, né, de interseção, se havia uma zona híbrida de cruzamento entre as 2 espécies. São 2 espécies que morfologicamente são muito parecidas, têm algumas diferenças com relação à produção, à construção dos favos de cria, e existia evidências de que essas 2 espécies estavam se intercruzando nessa região de zona híbrida aqui. Então, eu tive a sorte de trabalhar nesse projeto, que foi lindo. Eu peguei um voo de Sydney até Cairns, e em Cairns dei uma olhadinha na Great Barrier, of course, né? E de Cairns aluguei um carro e, dirigindo do lado errado do carro, do lado errado da estrada, vim descendo, né, de Cairns até Brisbane, parando de cidade, né, em algumas cidades, conversando com as pessoas. Então, isso que muita gente aqui falou, né, de se arriscar, de se está com medo, vai com medo mesmo, mas vai, né? Foi o que eu fiz. Gente, o sotaque australiano das cidadezinhas é mais difícil ainda, né? E foi, claro, eu tinha que tirar essa foto, óbvio, né? Eu tinha que tirar essa foto. E encontrei muita gente, né? Conversei com muitos meliponicultores. Toda vez que eu ia, eles me davam uma aula sobre as abelhas, como elas são, o que elas fazem. Eu escutava, que eu achava tudo lindo, assim, queria receber, né, trocar a experiência e lá falar do que eu sabia do Brasil. Eles ficavam assim assombrados, né, que aqui no Brasil você tem tantas espécies de abelha, lá são poucas. Então a gente tinha uma troca de experiência muito legal. E eles eram muito fofos, né? No final sempre me davam uma laranja, uma fruta, né? E eu saí no final com esse monte de fruta, era muito legal. E foi um tempo fantástico. Eu fiquei um ano, era para eu ficar 14 meses, mas, como eu falei para vocês, eu fiz alguns concursos antes de ir. Então, era para eu ficar 14 meses, eu fiquei 12, porque eu fui convocada, de um dos concursos que eu fiz, eu fui convocada para a Universidade Federal de Berlândia, onde eu trabalho hoje, então acabei tendo que encurtar um pouco. Mas, desse um ano que eu fiquei, saíram... não é para ler, tá? É só para uma listinha mesmo. Saíram 5 artigos. Eu publiquei 5 artigos desses 12 meses que eu fiquei lá. E por que eu consegui ser tão produtiva em um ano? Por causa também do que muita gente já falou aqui. Porque as pessoas colaboram. Então, foi uma coisa que eu aprendi e que eu estou replicando, tentando replicar cada vez mais no meu trabalho na universidade. Colaborar. Então, um dos projetos, um desses papers aí, era fazer uma modelagem matemática de como as espécies produzem o favo de cria de uma forma tão diferente. Uma espécie faz um favo de cria bem espiral
e a outra espécie faz um favo de cria que parece um grande caos, uma grande bagunça. E eu falei para o meu supervisor, que é um nexist, uma pessoa que conecta o specialist com o generalist. Eu não sei fazer isso. Ele, mas não é você que vai modelar, não. Você vai observar. Você vai observar. E aqui, ó, tá vendo? Tim é o matemático do grupo, ele vai trabalhar com você. Então, eu ficava ali filmando, observando as abelhas, o comportamento delas. Cheguei a algumas conclusões, passava as minhas informações para o matemático e ele modelou. Ele conseguiu simular no computador. Ele, né? Não eu. Ele conseguiu simular no computador com as observações que eu fiz e ele conseguiu reconstruir os 2 favos no computador. Nos papers aí. Muito legal. Então, essa produtividade deles, né, não só do método científico muito bem aplicado, no sentido de que, também, acho que foi o João que falou, né, de trabalhar, assim, das 9 às 5, they work hard. Né? Trabalhar focado, sem nada de Facebook. Né? Na época era pouco, né? Em 2009 não tinha muito, não. Mas, não só então, de trabalhar bastante, naquele horário, aplicando o método científico, né, certinho, mas com relação às colaborações. Com relação à questão do método científico, isso é uma coisa que também causou um grande impacto em mim. Né? Aqui todos nós, cientistas, sabemos como é o método científico. Né? Você lê, você encontra uma lacuna, elabora uma hipótese, você depois faz predições, testa a hipótese e, fazendo sua pesquisa, você aceita ou rejeita a sua hipótese. O que causou um grande impacto em mim com relação a isso foi que eles têm a coragem de perguntar as grandes questões. A coragem de perguntar essas big questions, mirando na science, na nature. E aqui, às vezes, a gente fica muito limitado. Não que a gente não tenha capacidade, que os grupos de pesquisa no Brasil não façam isso, mas a gente fica muito limitado com a questão financeira. Né? Para quem não está em São Paulo, depende de fundos federais, né, de pesquisa. Ou pelo menos era a cultura, né, que agora está tendo que mudar, mesmo que na marra, de ter que procurar funding em outras situações. Né? A gente fica, às vezes, muito limitado. Ó, 2 anos no mestrado, 4 anos no doutorado, a pesquisa vai ser daqui até aqui, ó, que é o que cabe no orçamento, é o que cabe no tempo. Lá os conseguem fazer as big questions porque eles têm essa colaboração. Né? Você vai passar no laboratório, mas outra pessoa vem, continua, e daqui a pouco, 2, 3 anos depois, sai o paper, lá na PNAS, na Nature, etc. Então, foi uma coisa também que causou um impacto muito positivo em mim, como pesquisadora. Né? Então, essa produtividade. Até esse ano, tem um impress, tem um paper que vai sair esse ano, do material que eu coletei lá em 2009 ainda. Né? Estão revisitando o material. Então, a produtividade é incrível. Aí, em 2012, eu voltei, fiquei mais 2 meses lá, como visiting scholar, porque eu já estava empregada na UFO, porque eu queria reviver aquela atmosfera. Né? Atmosfera produtiva, fiz um curso de pintura, eu também cheguei mais ou menos nesse ponto, puxa, eu estou aqui, né? Estava empolgada, pintando, fui lá na The Rocks, numa escola de arte lá, fazer pintura também, foi muito legal, fiquei só 2 meses. E o Ben, casado com a Madeleine Bickman, são 2 super referências internacionais, em pesquisas com abelhas, se tornaram amigos. Né? Então, essa abertura que o pesquisador ele me deu também estreitou nossos laços. E, por causa, então, do trabalho que eu fiz, dessa aproximação que nós tivemos, eu consegui ter neles referências internacionais, né? Que me levaram a um passo também diferente na minha vida. Fui para Boston com uma outra bolsa em 2014 para trabalhar em Harvard como postdoc, e eu não conseguiria ter ido até lá se eu não tivesse passado pela experiência que eu tive na Austrália, de
ultrapassar a barreira da língua, de take risks, né? Essa coisa de se está com medo, vai com medo mesmo. Fui trabalhar com outra coisa, fui trabalhar com epigenética, com drosófila, não sabia nada disso, fiz o projeto, mas eu fui aprender lá, né? E trabalhei no laboratório do professor Bernardo Lemos, brasileiro, mas que só fala inglês lá dentro da universidade, o tempo todo. E uma coisa também que eu vi na Austrália e também vi lá nos Estados Unidos, que aqui no Brasil a gente precisa mudar. Alguém comentou aqui, agora não me lembro exatamente quem, essa questão, foi o João mesmo, né, de cada um no seu, trabalhando, duas pessoas trabalhando lado a lado, fazendo a mesma coisa. E lá eles têm essa cultura da facility, um super laboratório que todo mundo pode usar. Então, o meu supervisor mesmo tinha um termoescalador no laboratório, uma centrífuga, e todo o resto que você precisar fazer, você vai na facility, né? O laboratório em comum, né? Então, isso é uma coisa que eu vi a primeira vez na Austrália e depois lá em Boston também. Isso é algo que é difícil ultrapassar aqui no Brasil, né? Todo mundo quer ter a sua máquina, o seu, isso que é meu. Isso é uma coisa que a gente está tentando lá no Instituto ultrapassar, criar laboratórios de uso comum, né? O dinheiro é público, vem de uma fundação pública, todo mundo pagou com seu imposto aquele equipamento, todo mundo poderia usar também, né? Pelo menos deveria. Bom, também saiu um artigo dessa experiência, tem mais um em preparação, né? E isso foi devido a isso que eu falei para vocês, a questão da colaboração. Eu não sabia fazer bibliotecas de RNA, e eu fui lá colaborar com um colega. Eu sabia fazer extração do cérebro da larva da mosca. Eu consigo extrair o cérebro da mosca. Ele falou, você sabe extrair o cérebro da mosca, eu preciso de você. E aí a gente fez um trabalho em que ele fez a parte de bioinformática e eu fiz essa parte lá de bancada, de extrair o cérebro da mosca, e discutimos os resultados depois, né? Então, como vocês veem, essa apresentação é uma apresentação que eu passo para os alunos, né? Essa questão de inspirar e mostrar como que a minha experiência mudou a minha forma de ser cientista e também de ser professora. Eu, na universidade, só falando um pouquinho antes de passar para essa parte aqui, já estou no 3º ano que eu estou provando um projeto que tem dentro da universidade que se chama Prossiga, né? Esse projeto é de combater a evasão e a repetência na universidade. Então, essa experiência que eu vivi está me ajudando muito no Prossiga, nesse sentido de tentar cada vez mais estimular os alunos nos soft skills, que foram mencionados aqui. Né? Quando a gente entrou na sala de aula ontem, aquelas mesas redondas, eu falei assim, nossa, eu preciso de uma sala dessa. Eu preciso de uma sala dessa, porque toda aula eu peço para fazer grupo. Faz grupo aí, 3, 4, 2. E no Ingesso, não. Você quer fazer grupo com ele hoje, na próxima aula com outra pessoa, melhor ainda, porque o pessoal conversa, né? E, em Harvard, eu participei de um workshop lá, How to Engage Students, em Harvard. Eles têm problema de engage students. Tá? Então, nesse workshop tinha professores de várias partes do mundo falando do mesmo problema, de how to engage students. Então, existe uma questão que eu também gostaria de trazer. A questão da tecnologia, ela é uma faca de 2 gumes, né? A tecnologia ajuda muito, mas também está afastando muitas pessoas. A Carla mencionou ontem, num dos slides dela, o Simon Sinek. Ele tem um vídeo sobre os millennials. Se alguém algum dia não conhece, assista, é muito legal. Né? Sobre como os millennials lidam com tecnologia e como a tecnologia está afastando as pessoas. Né? Atrapalhando essa questão dos soft skills, de colaborar, né? Você está esperando uma reunião, em vez de você estar conversando com a pessoa, está todo mundo, né? Ninguém conversa mais olho no olho.
Então, isso é uma coisa que eu estou tentando nas minhas aulas, né? Então, tudo isso que eu vivi, eu consegui porque eu fui com medo mesmo, aquela história, né? O soft skill, tem que colaborar, vai colaborar. Não sabe? Minha primeira reunião de laboratório lá em Sydney, o professor falou assim, olha, Ana, mês que vem nós vamos para Brisbane, vai ter uma reunião lá da Sociedade de Insetos, você vai falar. Eu? Acabei de chegar. O que eu vou falar? Não, fala o que você fez no Brasil, em inglês, para um monte de australiano. Fui com medo mesmo, fui. Né? Então, essa questão de fazer os alunos pensar fora da caixa é difícil, porque nós, professores, fomos treinados nesse modelo, que o professor está aqui na frente, os alunos aí, o livro está na biblioteca. Quando eu fiz graduação, não tinha internet ainda. Então, eu tinha que ir para a biblioteca, estudar, conversar com os colegas, mas depois, agora não. Agora eu vou falar assim, gente, vamos falar de cromossomos. É aquela história, se eu virar para o lado, eles já estão no celular olhando lá o que é que eu vou falar. Né? Então, nesse workshop que eu fiz lá em Harvard, eles falaram a atenção, isso medido em pesquisas, tá? Que a atenção dos alunos hoje dura 20 minutos. A atenção para uma aula, a pessoa fica focada, consegue ficar focada somente 20 minutos. Esse é o nível de atenção de uma criança de 7 anos. Que a criança consegue ficar focada numa mesma coisa. Então, não adianta querer ficar 1h30 eu falando, posso falar 1h30 sobre qualquer um dos assuntos que eu dou aula de genética, dou aula de metodologia científica, mas eles ficam olhando com aquela cara assim, tá, depois eu olho aqui no Google. Né? Então, para engage students, é aquilo lá, aquele modelo de sala de aula ali. Né? Trabalhar em grupo, vocês vão fazer o trabalho aqui. Né? Então, em vez de eu falar assim, olha, os cromossomos. Cromossomo tem braço curto, braço longo, centrômero. Eu falo assim, você vai procurar cromossomo de ornitorrinco, você vai procurar cromossomo de boi, você vai procurar cromossomo de cavalo, e daqui a meia hora a gente discute. Então, eles apresentam ali na hora. Né? Então, eles pegam o celular, ou vão na sala de computador, que tem do lado, e cada um vai apresentando ali na hora, sem levar para casa. Então, eles também têm uma barreira. Porque é muito mais fácil sentar na sala de aula, ficar olhando o professor, falar. Então, essa coisa de... existe essa necessidade. Aquilo que a Camila falou hoje aqui foi muito legal, né? Essa coisa de ser uma profissão do futuro, não existe, você tem que... mas existe uma barreira. Uma barreira do professor, que foi treinado de um jeito, que é difícil ultrapassar, e o próprio aluno também. Tá? O aluno que é muito mais cômodo sentar e ficar ouvindo do que agora, professora, para fazer. É agora. Não pode fazer, não pode fazer em casa. Não, aí eu estou lá, eu posso dizer, ó, esse site aqui não está legal, esse site aqui essa informação não é confiável, isso aqui é boa. Né? Então, é algo que, como eu falei, toda a minha experiência impactou minha forma de trabalhar como cientista e também como professora na sala de aula. Então, agora, só para sumarizar, realmente na Austrália eu tive assim, the time of my life. Né? Meu marido foi comigo, fizemos muitos amigos, a gente não tem como não mostrar, né, o que a gente viveu lá, fizemos muitos amigos, né, passeando em lugares no fim de semana, né, passeando em lugares lindos. Agora, isso que o Bruno né, falou, sobre ficar homesick, realmente foi assim, o problema. Foi o único problema realmente maior que eu tive lá. Né? É muito longe, né, gente? Infelizmente, é muito longe, muito caro. E, enquanto eu estava lá, a minha irmã mais nova ficou muito doente, e eu não pude me despedir dela, enquanto ela ainda estava consciente. Né? Então, eu vim só para o funeral. Então, isso foi muito difícil. Foi muito difícil, mas eu voltei. Né? Apesar de estar muito emotional, eu voltei para terminar o meu trabalho lá. E, vamos dizer assim, foi o único momento que realmente eu fiquei assim, puxa vida, né? Não teve jeito. Bom, como que eu estou atuando agora? Como replicadora
de tudo isso que eu passei, né, que eu vivi, basicamente o que o João estava falando, né? Vamos falar para os alunos, né? Então essa apresentação eu já apresentei 3 vezes na universidade, em eventos diferentes. Os alunos me convidam e eu vou lá falar para eles, gente, olha, depois então dessa experiência eu me juntei ao International Office da universidade, na DRI, fazendo parte lá de um dos comitês, no Comitê de Políticas Internacionais. Existem vários comitês. Agora, esse International Office começou a se organizar de verdade não faz muito tempo. Existia, mas era uma coisa assim, meio sem controle. Quantos alunos foram, quantos voltaram, se fez alguma coisa, se replicou. Agora não, agora o negócio está ficando organizadinho, né? Então, a universidade aprovou um print da CAPES, ano passado, e não precisa ler, é só alguns os objetivos do print, que tem, inicialmente, o foco na pós-graduação, né? Não só de mobilidade, mas essa questão da internacionalização que a Carla falou, né? Tem que saber inglês? Tem. Posso dar aula em inglês para os alunos? Pode. Antes não podia. Pode, deve. Tem uma professora lá da FAGEM, da Faculdade de Gestão e Negócios, que dá o curso dela na pós-graduação em inglês. Os meus estudantes ficavam muito incomodados com meus slides em inglês. Agora eu estou endossada pela DRI. Não, você pode colocar os seus slides em inglês. Como que você tirou do artigo científico, que mostrar para os alunos, pode mostrar em inglês. Né? Mostrar que existe essa necessidade de tirá-los da zona de conforto. Tirá-los da zona de conforto. Então, essa aqui é só uma estatística que tinha até 2016 dos alunos que saíram para a mobilidade, até o escritório se organizar mesmo, a diretoria se organizar, não sabia nem exatamente quantos alunos tinham ido, quantos vinham de fora para o Brasil, para a UFO, estudar dos países, principalmente aqui da América do Sul. Né? Então, isso aqui foi no período, né, do Ciência Sem Fronteira, né, gente? Um montão de gente foi. Desses 13%, a maioria alunos de doutorado. Só que agora acabou. Né? Então, o programa do Ciência Sem Fronteiras tinha muitos problemas, a gente já discutiu isso aqui, mas também tinha muita gente boa trabalhando, né, fazendo coisas muito interessantes, como o Bruno fez. E, então, agora a gente fica falando, gente, tem outras oportunidades. Né? Sorry for the typo here. Eu escrevi uma coisa errada aqui, mas está bom. Então, a gente fica falando para eles, olha, tem outras oportunidades, é mais difícil, mas vai. Né? Então, essa apresentação foi algo que eu apresentei semana passada, os alunos da biotecnologia, olha, a gente quer saber como que a gente pode fazer, que agora não existe mais Ciência Sem Fronteiras. Né? Então, aí a gente ajuda, né? Olha, o que você precisa para sair, quais são, passá-los pelos todos os passos que são necessários para internacionalização no contexto da mobilidade. Né? Então, trabalhe bastante para você ter suas recommendation letters, a gente fala para os alunos, trabalhe direitinho. Né? Como o meu tempo acabou, então, só gostaria, mais uma vez, de agradecer à embaixada e a atenção de vocês. Eu queria fazer várias perguntas, né, mas eu vou focar numa parte que eu também percebi a questão das facilities, quando eu estava lá, que tem um grande laboratório com diversas máquinas, que dá para você, assim, tanto laboratório quanto equipamento, né, quanto insumos, eles são divididos entre todo mundo. E uma coisa que eu percebi aqui no Brasil, que eu também trabalhei em laboratório aqui, é que existe um medo de a máquina não estar disponível quando você quer. E aí, por haver essa competição, quando você precisa usar, e por haver essa competição entre os professores, entre os projetos de pesquisa, eu vejo que por isso cada um precisa ter a sua. Assim, precisa não, né? Mas faz questão de ter a sua, para que quando a pessoa precise usar, esteja à disposição dela. E eu queria saber como você vê esse cenário competitivo, como se relaciona o cenário competitivo de eu preciso ter o meu, porque senão não vou poder usar aqui no Brasil, com isso lá na Austrália, com essa questão das facilities. Assim, é bem na linha dele, assim, o laboratório não é muito, eu acabo não trabalhando com os equipamentos, talvez, que você trabalhe, né? Eu acho que eu trabalho de
de produção e administração não tem as mesmas dificuldades, tem dificuldades diferentes de que uma pessoa que precisa desses equipamentos, que são caros. Eu tenho uma colega minha que é professora de química, ela fala, tem equipamento, tem teste que eu faço, que o equipamento custa 500 mil. Então, assim, eu acho assim, e ela fala o seguinte, a dificuldade, às vezes, de emprestar, porque, às vezes, você empresta, a pessoa não faz projeto, não tem verba, e nessa onda de fazer verba, como é que fica nessa situação de fazer a manutenção do equipamento? Porque quando você empresta, você corre o risco da outra pessoa quebrar, né? Ou não ter mais o reagente. Se a universidade que não provê isso para o professor, e fica a critério de cada professor fazer a diferença dentro do ambiente bem estável, como é que fica isso também, né, essa dificuldade de trazer essa experiência da Austrália no modelo, aplicar, talvez, considerando o modelo brasileiro? Eu acho que é um desafio. O maior gargalo, o maior problema, né? Como eu falei lá, a questão do método científico aplicado nas big questions faz o pessoal produtivo, mas o funding faz a maior diferença também, é claro, né? Então, você ter um financiamento para comprar um equipamento de 1 milhão é uma coisa. Uma coisa é você ter um financiamento para ter a manutenção da máquina por 10 anos, é outra coisa. Que aqui é muito difícil. Os editais para manutenção dos equipamentos são raros. São raros. Então, realmente, existe esse medo, aí vai quebrar, o negócio custou muito caro, se quebrar, acabou. Se o meu termoesclador acabar, quebrar, quebrou. Eu não tenho dinheiro para manutenção, né? Então, o que a gente tem que buscar financiamento também com essa mentalidade. Olha, eu vou pegar um dinheiro que é para a máquina e para a manutenção da máquina. Aí você consegue compartilhar. E se a gente fizesse projetos em conjunto, como o João falou, né? Vamos fazer um projeto maior para a gente comprar esse equipamento, várias pessoas ao mesmo tempo, e fazer a manutenção da máquina por 10 anos, todo mundo pode usar. Então, o diretor do meu instituto está com esse pensamento. Vamos fazer um laboratório multiusuário. Já começou a falar, não, mas não sei o quê, né? Não, mas agora o diretor de pesquisa colocou no site quais são os equipamentos multiusuários, em que laboratórios eles estão, e você vai poder usar sim. Porque foi comprado com uma verba para ser multiusuário, multiusuário, vai todo mundo usar sim. Né? Então, tem que realmente ir rompendo as barreiras. Então, assim, o brasileiro, a gente vai para outros laboratórios, muitas vezes a gente tem problemas dentro de um laboratório e eles acham que a gente é muito safo, sabe? Porque a gente vai no cara do lado e fala, fulaninho, você tem? Posso pegar? E isso a gente adquire por causa dos problemas que a gente tem no Brasil. E um dos problemas é esse, você não tem uma facility super equipada, você tem que ir em 10 laboratórios para fazer a sua tese, para fazer a sua pesquisa. Então, por mais que uma facility grande te ajude e facilite a sua vida, o fato da gente ter que ser exposto a isso faz a gente ser o estudante brasileiro safo que resolve, que vai e que corre atrás. Então, assim, só para colocar que isso também... Não, isso é uma colocação interessante, é a história do soft skill, né? De dar a cara para bater e falar, eu estou fazendo isso, tem gente que pede, tá bom, você pode, mas você vai pôr meu nome no artigo? Tem essa questão, né, que é meio esquisita. Tem, né? Tem Lá gente fora não tem diz... isso, não. Não, a pessoa ajuda a analisar os dados. Eu vou colocar o seu nome no artigo. Não, imagina. Põe lá no agradecimento. Alguém falou isso para mim, né? Isso aconteceu comigo lá também. É legal você ter que se expor e colocar isso, mas eu te falar, olha, os alunos estão com muita dificuldade. Para mim, eu não sei como vocês estão vendo isso nas universidades de vocês, essa questão dos alunos terem dificuldade de conversar com o colega do lado está atrapalhando também nessa questão. Né? Então, a gente tem que fazer a mediação, aí tem os problemas dessa questão da competitividade. Tem uma professora lá que fala assim, eu não entro no laboratório de fulano, de jeito nenhum. Então, vocês sabem que isso acontece aqui, né? Alunos que eu oriento lá no laboratório, muitas vezes eu peço para eles irem em outro laboratório pedir, e às vezes nem é muito necessário, mas eu quero. É um bom exercício, com certeza. Ok, muito obrigada, Ruth. Eu que agradeço pela oportunidade.